Da mesma forma, convido a ingressar ao plenário o doutor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, defensor do acusado. Por fim, conduza-se para julgamento o acusado Otelo Mouro de Veneza, o qual hoje responderá pela acusação de homicídio qualificado por meio cruel, asfixia, praticado em face de sua esposa Desdemona. Senhores milicianos, em cumprimento à súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, bem como do disposto no artigo 474, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, eu determino a retirada imediata da algema do acusado. Por favor. Senhores policiais estão dispensados. Muito obrigado. Tiraram a algema. Me arrumei aqui. Passarei agora a nominar os 25 jurados convocados para esta reunião extraordinária de julgamento. E passo, então, a identificar, além do nome, a ocupação de cada um deles. Ademir Francisco Bezerra, supervisor de serviços. Andressa Desbate, secretária. Anderson Gonçalves, analista de logística. Carolina Soares, estudante. Cláudia Vale, assistente de administração. Constantino Viário, empresário. Cristina Salviato, administradora de empresas. Daniel Ordrel, estudante. Denise Castellano, artista plástica. Pedro Vieira César, advogado. Eloy Petrusti, estudante. Fanny Durões, professora de literatura. Guilherme Poletti, estudante. Heloísa de Vardim, secretária. Jane do Rocio Kiachowski, servidora da Universidade Federal. Camila Shogor, supervisora comercial. Calil Akin, estudante. Luciane Bor Meissner, advogada. Marcele Malman, secretária. Mário Ramidoff, professor de Direito. Marjorie Astucci, estudante. Nielso Lima, guarda municipal. Renata Janine, estudante. Ricardo Feijó, estudante. Rogério Besbate, corretor de imóveis. Tendo comparecido o número suficiente, o número legal de jurados, eu declaro instalada a presente solene sessão de julgamento. Senhor Meirinho, realize, por favor, o pregão. Sob a presidência do Dr. Daniel Ribeiro Surge de Avelar, meritíssimo juiz de direito, presidente deste egrégio Tribunal do Júri do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, será submetido a julgamento o réu Otelo, como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, constando como vítima Desdêmona. Por determinação do meritíssimo juiz de direito, apregou às partes na pessoa do doutor Técio Lins e Silva, eminente advogado de acusação, do defensor do réu, doutor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, e do réu Otelo,
que se encontram presentes. Meritíssimo juiz, encontram-se presentes os 25 jurados nominados, o réu, seu defensor e o advogado de acusação. Muito obrigado. Antes de dar início ao sorteio dos 7 jurados que vão compor o conselho de sentença, eu advirto que não poderão servir no mesmo conselho, de forma resumida, quem tiver parentesco com as partes, com o magistrado, com o réu e a vítima, bem como com qualquer outra pessoa que tenha participado da investigação ou instrução do feito. Quem tiver tomado parte como jurado em anterior julgamento do mesmo feito, for amigo íntimo ou inimigo capital do réu e da vítima, tenha manifestado a prévia disposição para condenar ou absolver o acusado, dos jurados impedidos por parentesco ou relação de convivência, servirá ao presente julgamento aquele que for sorteado em primeiro lugar. Advirto ainda aos senhores jurados que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si ou com outro, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa. A incomunicabilidade se faz necessária a fim de preservar-se o sigilo das votações e a convicção íntima de cada um dos senhores. Senhor oficial de justiça, certifique-se o cumprimento da presente determinação na forma do artigo 466, parágrafo 2º do Código do Processo Penal. Passarei, então, a efetuar o sorteio dos 7 jurados que vão compor, à noite de hoje, o conselho de sentença. Assim que for chamado, deve o senhor jurado se encaminhar ao plenário, onde será, então, conduzido pelo nosso oficial de justiça a ocupar um dos 7 assentos. Informo a plateia que, diante de tão seleto corpo de jurados, as recusas imotivadas ou peremptórias não serão realizadas pelas partes. Iniciaremos, então, o procedimento de sorteio. Primeira, jurada Heloísa de Vardim. Jurada Renata Janini. Jurada Denise Castellano. Jurado Ademir Francisco Bezerra. Jurada Cláudia Bittencourt Vale. Sexto jurado, jurado Ricardo Feijó. Último jurado, Calil Aquim. Eu solicito que os jurados sorteados desliguem os seus celulares. Se houver necessidade de guardar algum pertence, por favor, entreguem ao nosso oficial na sequência. Os senhores estão, como eu disse, a partir desse momento, incomunicáveis. E uma vez formado o conselho de sentença, eu peço gentilmente que os senhores se levantem para a exortação legal. Por favor, senhores jurados. Senhores jurados, após a exortação legal, irei conclamar individualmente os senhores, chamarei os senhores, e assim que chamados, eu peço gentilmente que levantem o braço direito em riste e repitam a frase quando chamados: assim o prometo.
Em nome da lei, concito-vos examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Jurado Ademir Francisco Bezerra. Jurada Denise Castellano. Jurada Renata Janine. Jurada Heloísa de Vardim. Jurado Ricardo Feijó. Jurado Calil Aquim. Jurada Cláudia Bittencourt Vale. Podem sentar-se, por favor. Realizado a exortação e o compromisso legal, eu tenho a satisfação de passar a palavra, nesse momento, ao advogado de acusação, Dr. Técio Lins e Silva, para que exerça a fala em plenário pelo prazo de até 45 minutos. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal do Júri, juiz de direito que hoje participa desse histórico julgamento, que é a repetição de um feito idêntico há 50 anos atrás. Meu nobre amigo, companheiro de ofício, professor de direito, advogado, os mais ilustres deste país, professor Jacinto Coutinho, senhores, senhoras auxiliares da defesa e da acusação, senhores do júri, ilustres juradas e ilustres jurados que hoje vão decidir a sorte deste homem que aqui se encontra presente, Otelo, acusado da morte de Desdémona. Senhoras e senhores, só mesmo o gênio de René Dott, esse advogado extraordinário, este professor de direito, mestre de todos nós, para conseguir reunir neste ambiente, recompor o julgamento de Otelo, que foi realizado há 50 anos, numa comemoração do Diretório de Direito da Faculdade Histórica, Faculdade de Direito, Faculdade da Universidade Federal do Paraná. Naquela ocasião, representava a defesa o professor Vieira Neto. O professor Vieira Neto foi um extraordinário professor civilista, um homem de convicções democráticas, um militante da democracia, um sonhador. Em 1961, Vieira Neto, aqui, nesta mesma tribuna, produziu a acusação contra Otelo. Eu não pensava, nesta altura, na advocacia como algo concreto. Eu estava, enfim, ainda na fase do curso secundário. Mas
quis o destino que poucos anos depois, quando eu iniciava as minhas experiências na justiça criminal, em 1964, quando eu iniciava os meus primeiros passos de advogado, enfrentando o terror. Os primeiros passos de advogado, quando neste país foram suspensas as garantias democráticas, quando neste país não havia mais a liberdade de dizer, a liberdade de pensamento, a partir do golpe militar de 1º de abril de 1964. E eu encontrei, ainda menino, Vieira Neto, cliente do meu pai, perseguido político, processado pelas ideias que tinha, foi preso. Isso 3 anos depois, 4 anos depois, do julgamento em que se realizava neste mesmo ambiente, neste mesmo tribunal, neste mesmo teatro. Para mim, essa referência, esta coincidência, quando recebi de René Dotti o convite para a reprodução do julgamento, e no papel de Vieira Neto, do acusador, foi, devo confessar, uma emoção, uma surpresa, uma emoção profissional profunda, grande. Eu não imaginava, senhor presidente, e não imaginava, senhores jurados, que fosse encontrar esse entusiasmo por parte do diretório acadêmico, o entusiasmo da população, do judiciário, dos juízes, dos estudantes de direito, a ponto de atrair uma quantidade inimaginável e termos nós, assim, talvez a maior plateia que já tivemos numa oração de direito, numa defesa ou numa acusação, numa disputa, num debate sobre uma causa da justiça. Nesta cidade que me é muito cara, porque há 33 anos atrás realizou-se aqui, em Curitiba, senhor presidente, a 7ª Conferência Nacional dos Advogados. E esta conferência foi um marco extraordinário, foi um acontecimento importantíssimo, não só para a justiça, não só para o meio acadêmico, não só para os advogados, mas, sobretudo, um acontecimento extraordinário, porque naquele momento a Ordem dos Advogados do Brasil, presidida por Raimundo Fauro, professor, pensador ilustre, um homem que conduziu, o homem certo, no lugar certo, no momento exato, para ser o interlocutor, para ser o verdadeiro presidente da sociedade civil, para articular com, então, General Geisel, a abertura, o retorno do habeas corpus, a retomada da democracia, a recomposição daquelas garantias que o júri tanto representa, que é a garantia de dizer, que é a garantia de liberdade, que é a garantia de uma justiça em que se possa confiar. Nós vivíamos, senhores do júri, nós vivíamos momentos dificílimos. E eu, menino ainda, me lembro, caminhando aqui pela Rua 15, a conferência se deu na Faculdade de Direito, nas salas da Faculdade de Direito. Foi um acontecimento extraordinário que, por coincidência, este ano se renova, porque a Conferência Nacional dos Advogados será novamente em Curitiba. E na abertura